Olá, tudo bem? Eu sou o professor César Garofalo, professor de matemática. Estou aqui com você, aluno do terceiro ano de ensino médio. Nós vamos falar sobre moda, mais uma aula sobre moda, essa aula agora é de exercícios sobre moda. Lembrando que não é moda, né, de vestuário, moda lá de estatística. Sou professor de matemática, não é estilista não. Vamos lá. Então, exercício 1. Determine a moda das sequências a seguir. Lembrando que eu vou fazer a leitura dos valores, né? Porque a gente está trabalhando com todos os alunos do estado e sempre tem aqueles que precisam ter questão de inclusão. Então, eu gosto de fazer essa leitura para facilitar, né, o entendimento de alguns alunos. Então, vamos lá. A letra A. Nós temos aí os valores 3, 3, 6, 8, 10, 12 e 14. Então, lembrando que moda é aquele valor que tem a maior frequência absoluta, ou seja, o valor que mais aparece no conjunto de dados. Então, nessa letra A, vamos analisar cada um deles. O 3 ele aparece duas vezes, o 6 aparece uma vez, o 8 uma, o 10 uma, o 12 uma e o 14 apenas uma. Então, só o 3 que repetiu. Então, ele tem uma frequência absoluta maior que os demais. Então, ele está destacado do conjunto. Então, a moda nessa letra A é 3. Letra B. Então, vamos lá para os números. 11, 16, 18, 19, 21, 26, 26 e 32. Então, vamos analisar cada um deles. O 11, ele aparece apenas uma vez no conjunto, o 16 também uma vez, o 18 uma, o 19 uma vez, o 21 uma vez, já o 26 ele aparece duas vezes e o 32 aparece uma vez. Como o 26 apareceu duas vezes, ele tem a frequência absoluta maior. Então, a moda nesse conjunto aqui é 26. Dizemos que esses conjuntos aqui, conjuntos unimodal, porque só tem uma moda. Vamos lá, letra C. Vamos para os números. 9, 16, 2, 2, 5, 9, 10, 17, 13, 9 e 6. Então, nesse caso, o 9 está repetindo aí, no caso, 3 vezes, o 16 uma vez, o 2 aparece duas vezes, o 5 aparece uma vez, o 10 aparece uma vez, o 17 uma vez, o 13 uma vez e o 6 uma vez. Apesar que o 2 apareceu duas vezes, o 9 sobressaiu, porque ele apareceu 3 vezes. Então, ele teve uma frequência absoluta maior, assim o 9 está representando aí, no caso, a moda desse conjunto. Então, a moda da letra C é 9. Letra D. Temos lá 3, 3, 4, 5, 11, 11, 18, 11 e 16. Então, o 3 ele aparece duas vezes, o 4 aparece uma vez, o 5 aparece uma vez, o 11 aparece 3 vezes, o 18 aparece uma vez e o 16 aparece uma vez. Então, dentro desse conjunto, quem se destacou mais foi o 11, porque ele apareceu 3 vezes. Então, ele tem uma frequência absoluta maior. Então, se ele tem a frequência absoluta maior, ele é a moda do conjunto. Então, a moda é igual a 11. Letra E. Os valores são 5, 6, 11, 26 e 6. Então, o 5 aparece uma vez, o 6 aparece duas vezes, o 11 aparece uma vez e o 26 aparece uma vez. Como o 6 ele repetiu, foi o único que repetiu nesse conjunto, ele aparece duas vezes, ele tem maior frequência absoluta. Então, a moda nessa letra E vale 6. Letra F. Vamos para os números. Então, tem lá 19, 58, 19, 31, 43 e 31. Nós temos aí o 19 que aparece duas vezes, o 58 aparece uma vez, o 31 ele também aparece duas vezes e tem o 43.
Nesse caso, o 19 e o 31 eles apareceram, se destacaram mais do que os outros, né? No caso 58 e 43, porque eles apareceram nesse conjunto duas vezes. Agora, é válido lembrar o seguinte, apesar que, né, foram os dois números, os dois se destacaram, mas por que eu estou falando dos dois? Porque eles têm a mesma quantidade de vezes, né, que apareceram nesse conjunto, ou seja, tem a mesma quantidade, o mesmo valor da frequência absoluta. O 19, a frequência absoluta dele é 2, e o 31, a frequência absoluta dele também é 2. Então, houve um empate dos dois. Então, nesse caso, o conjunto, ele tem sim, ele tem moda e vai ter duas modas, no caso o 19 e o 31. Tá? Justamente porque tem outros valores que não têm a mesma frequência. Então, a gente considera que tem duas modas. Quando o conjunto de valores tem duas modas, a gente fala que esse conjunto, ele é chamado um conjunto de dados ou valores, um conjunto bimodal. Então vamos lá, letra G. Agora tem um aí com números decimais. Lembrando que números decimais na matemática, quando você vai colocar em uma sequência ou algum conjunto, a gente separa sempre por ponto e vírgula. Senão fica uma bagunça danada, às vezes vai misturar os números lá. Então, sempre separando, porque a gente utiliza para representar o número decimal com a vírgula. Se colocar separado por vírgula, fica uma confusão aí. Então, sempre ponto e vírgula. Então, os números que nós temos ali, 2,2, 2,28, 2,23, 2,20, 2,35, 2,28, 2,25, 2,3 e 2,37. Aí, o 2,2 ele aparece duas vezes. Ah, César, mas isso aqui é 2,20, o outro é 2,2. Lembrando que 2,2 e 2,20, né, no caso são 2 inteiros e 2 décimos, outros são 2 inteiros e 20 centésimos. Mas 20 centésimos e 2 décimos representam a mesma coisa. Esse zero à direita aqui na casa decimal, ele não tem valor algum. Você pode colocar ou não. Então, os dois valores são iguais. Então, ele repete, no caso, está repetindo nesse conjunto. O 2,28 também repete duas vezes, o 2,23 apenas uma vez, 2,35 apenas uma vez, 2,25, 2,3 e 2,37 também aparecem apenas uma vez. Então, nós temos aí destacados esses dois valores. Como eles têm a mesma frequência absoluta, aí esse conjunto tem duas modas. Então, uma moda é 2,20 ou 2,2 e a outra moda é 2,28. Também é um conjunto bimodal. H. Então, vamos para os números. 9, 10, 8, 11, 8, 8, 11, 11, 7, 9, 7 e 9. Então, analisando cada um deles. O 9 ele aparece 3 vezes. O 10 ele aparece apenas uma vez. O 8 também aparece 3 vezes. O 11 também aparece 3 vezes. E o 7 que aparece 2 vezes. Mas aí, no caso, os que destacaram mais foram o 9, o 8 e o 11. Então, esse conjunto é um conjunto que a gente chama de multimodal ou polimodal. Porque ele tem, quando um conjunto tem 3 modas ou mais do que 3, aí falamos que é polimodal ou multimodal. Então, no caso, as modas aqui são 8, o 9 e o 11, porque a frequência absoluta é igual a 3, foi o destaque aqui dentro desse conjunto. Então, exercício 2. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Então, aí foi dado o gráfico. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre ele. Qual é a moda das idades em anos dos entrevistados? E aí vem as alternativas. Letra A, 9, letra B, 12, letra C, 13, letra D, 15 e letra E, 21. Então, nós temos, voltando ao gráfico, nós temos aí o gráfico no eixo horizontal, ele está representando aí, no caso, a idade, né, o ano da pessoa, no caso, e no eixo vertical
é a frequência de ocorrência, ou seja, quantas vezes que essa idade apareceu. E aí que está o negócio. Isso aqui é a frequência absoluta. A frequência de ocorrência é a frequência absoluta. É o número de vezes que aquele valor aparece. Esse aqui é um gráfico de colunas ou gráfico de barras, como queira. Nessa primeira coluna aqui, que é a idade 9, ele vai até o 21, ou seja, está indicando que a frequência desse valor 9 é 21, que esse 9 foi respondido 21 vezes, né? Então, o 9 foi respondido 21 vezes. Vamos lá para a segunda coluna, o 12. O 12, no caso, a frequência dele é 15. Isso quer dizer que o 12, no caso, está repetindo 15 vezes. E o 18, a frequência dele é 12, ou seja, ele aparece 12 vezes. E aí, lembrando que a moda é aquele valor que tem a maior frequência absoluta. Qual dessas três colunas tem a maior frequência? É a primeira coluna. Está justamente lá no 21. Ah, então 21 que é a moda? Não. 21 é a frequência, quantas vezes que está aparecendo. Agora, qual que é o valor que está relacionado com essa coluna? É o 9. Então, a moda, no caso aqui, vai ser 9. Então, a resposta, nossa letra A, 9. Exercício 3. A secretária de uma escola fez um levantamento sobre o número de alunos infrequentes nas turmas do terceiro ano em 2019. O resultado deste levantamento está registrado conforme o gráfico a seguir. Então, mais outro gráfico aí para a gente analisar. Então, aí tem um gráfico, vamos seguir, daqui a pouco a gente volta nele. Considerando o número de alunos infrequentes por cada turma, determine a moda. Então, vamos determinar a moda referente ao número de alunos infrequentes por cada turma. Tem que lembrar disso, tem que observar também no enunciado qual que é a referência para a gente obter a moda. Então, lembrando aqui, número de alunos infrequentes de cada turma. Então, nós temos aí a tabela, o gráfico. Na horizontal são as turmas, no caso o nome das turmas. Então, nós temos o terceiro A, terceiro B, terceiro C, terceiro D, terceiro E, terceiro F, terceiro G e terceiro H. E na vertical nós temos aí a quantidade de alunos infrequentes. Então, vai de 0 até 6, lembrando, número inteiro no caso. Então, o terceiro A, a barra está indo até o 3, ou seja, 3 alunos infrequentes nessa turma. O terceiro B não aparece nenhuma barrinha ali, porque ele está lá embaixo, está lá no 0. Então, ele não tem nenhum aluno infrequente durante esse ano. Já o terceiro C, ele vai até 1. Então, o valor dele, a frequência dele, no caso, não a frequência dele. O número de alunos infrequentes dessa turma é 1. Terceiro D, a barrinha dele vai até o 5, então tem 5 alunos infrequentes. O terceiro E vai até o 3, então ele tem 3 alunos infrequentes. O terceiro F, a barrinha dele está indo até o 2, então ele tem 2 alunos infrequentes. O terceiro G, ele vai até o 3 também, então ele tem 3 alunos infrequentes. E o terceiro H, que vai até o 1, tem 1 aluno infrequente. Então, agora sim, nós temos aí os números representando o número de alunos infrequentes. Quais se destacaram? O 3. O 3 ele apareceu aí, no caso, 3 vezes. Então, ele teve a maior frequência absoluta. Então, a moda nessa situação aí, a resposta desse exercício é 3. Então, vamos para o próximo. Exercício 4. Após observar o aumento mensal na conta de luz de sua residência, um consumidor colocou em um gráfico de barras, mostrando a seguir os valores dos pagamentos realizados nos últimos 4 meses. Então, mais uma questão envolvendo o gráfico. Daqui a pouco nós vamos analisar esse gráfico aí. Vamos passar então ali para ver o que está pedindo. Determine a moda dos valores dos pagamentos realizados nos últimos 4 meses. Então, é a moda dos valores. Então, nós temos que observar os valores desse gráfico aí. Então, nós temos aí na horizontal os meses, de janeiro até abril,
e na vertical tem o valor que foi pago aí nessa conta de luz, né, o total a pagar. No primeiro mês, a coluna vai até um valor 45, vai a metade entre 40 e 50, então o valor pago ali é R$45. Já em fevereiro, ele subiu mais um pouquinho, não chegou nos 50, mas ele chegou ali no 48,50, ou seja, R$ 48,50. Março também já subiu um pouco mais, então ele está R$ 52,00 que ele pagou em março. E em abril também aumentou, foi para R$ 55,50. Se a gente considerar, no caso, o primeiro valor pago, o segundo valor, no caso 45, o segundo 48,50, o terceiro 52 e o quarto 55,50, a gente pode observar que desses 4 valores, nenhum deles destacou assim de estar repetindo. Dentro desse conjunto, nenhum deles tem uma frequência absoluta diferente de 1. Todos aparecem apenas uma vez. Então, nessa situação aqui, nós não temos moda. Então, a moda, no caso, ela não existe. Esse símbolozinho aí, lembrando, né, que é aquele símbolo de não existe, que a gente utiliza muito na matemática. Exercício 5. Em uma pesquisa realizada com 100 famílias, foram levantadas as seguintes informações através do gráfico. Mais outro gráfico para a gente analisar. Daqui a pouquinho a gente vai olhar esse gráfico. Qual é a moda do número de filhos? Então, ele tem que saber a moda em relação ao número de filhos. É isso que a gente tem que observar nesse gráfico. Então, vamos fazer uma análise do gráfico. Na horizontal, é a quantidade de famílias. Na vertical, é o número de filhos. Então, a gente quer saber justamente a moda em relação a isso aqui, número de filhos. Então, nós temos que fazer uma análise. Também é um gráfico, né, de colunas, de barras, só que ele está na horizontal. Na primeira barrinha, que representa que a família não tem filho algum, né, não tem nenhum filho, ou 0 filhos, a barrinha vai até entre o 16 e o 18, ou seja, tem 17 famílias que responderam que não tem nenhum filho. E isso quer dizer que o 0 apareceu na pesquisa 17 vezes. Na outra barrinha, com um filho, a barrinha vai até entre o 24 e o 26, ou seja, vai até o 25. Está indicando que o 1 foi respondido aí, no caso, 25 vezes. Teve 25 famílias com resultado igual a 1. A outra barrinha, próxima, com dois filhos. No caso, ele está até 28 famílias, quantidade de famílias, 28. Então, ele está destacando mais. Então, esse 2 aparece 28 vezes. O 3, ele está entre o 18 e 20, então ele aparece, no caso, 17 vezes, 19 vezes. Com 4 filhos, apareceu aí, no caso, para 7 famílias, 7 famílias responderam isso. E com 5 filhos, 4 famílias responderam, né, que tem 5 filhos. Então, o que apareceu mais vezes na resposta foi o 2. Lembrando que a quantidade de famílias aqui, ela está representando a frequência absoluta. Então, quem tem maior frequência absoluta aqui é essa barrinha que vai até o 28. Logo, o número que está acompanhando aqui é o 2, número de filhos. Então, a moda é igual a 2. O exercício 6. Foi realizado um levantamento das notas obtidas pelos alunos da turma 2º A em uma prova bimestral no valor de 10 pontos. As notas apresentadas pelos alunos foram 6, 7, 8, 9 e 10. No gráfico, as áreas representam as quantidades de alunos pesquisados em porcentagem para cada nota obtida. Então, nós temos aí um gráfico. Agora, aquele gráfico, o pessoal fala gráfico de pizza, ou circular. Aqui, cada cor representa a nota do aluno. Então, o azul é 6, o vermelho é 7. Como vocês podem estar verificando aí, o cinza é 8, o 9 é amarelo e o azul mais escuro é a nota 10. Então, qual que é a moda das notas obtidas pelos alunos da turma 2º A? Então, é só observar qual que se destacou, qual que tem a porcentagem maior. 32% é maior, que é a parte amarela que está representando aí a nota 9. Então, a moda, nesse caso aqui, é 9.
Exercício 7. Em um ônibus tinham 16 passageiros e mais um motorista. Léo, um garotinho curioso de 10 anos, perguntou a idade de cada passageiro. Neste ônibus obteve as seguintes idades: 17, 23, 18, 19, 20, 54, 14, 11, 23, 30, 29, 23, 54, 54, 23. Ele estava interessado. Tá, então, gente, vou finalizar porque infelizmente não deu tempo. Então, a gente pode verificar essa em uma outra situação, um outro momento. A referência. Obrigado aí pela presença de vocês. Até a próxima aula.